Como que você conversa com Deus? Como é o seu diálogo? Como que é a sua oração? Hoje nós vamos ver uma conversa entre dois amigos, entre Moisés e o seu amigo. Acompanhe aí, porque tem muito a nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. Leitura do livro do Êxodo diz assim: o Senhor falou a Moisés, disse: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhe prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinando-se em adoração diante dele, e ofereceram um sacrifício, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou para fazê-lo perecer nas montanhas e exterminá-lo da face da terra. Aplaque a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó, Israel, com os quais se te comprometestes por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e toda essa terra que vos falei, eu os darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Esse diálogo que a leitura de hoje nos traz entre Deus e Moisés é fantástico, é espetacular. O Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus, para orar, e ficou muito tempo. A gente percebe que Jesus subia, ao monte para orar e ficava um bom tempo, às vezes passava a noite toda em oração. E aí vem a pergunta que eu fiz no começo: como está o nosso tempo? Quanto tempo estamos indo para o monte fazer a nossa oração? Talvez estamos indo na missa, talvez estamos trabalhando na igreja, estamos fazendo tudo certinho. A nossa religiosidade está ok, mas a nossa espiritualidade, às vezes, e é preciso saber que a religiosidade, ela é uma consequência da espiritualidade, não o contrário. É preciso saber que primeiro temos que viver a nossa espiritualidade. E Moisés estava no monte, e o povo, como não demorava, o povo começou a se impacientar, que o povo é impaciente. Nós não, né? Nós somos pacientes, mas o povo é impaciente. E aí eles fizeram um bezerro de ouro para falar: esse aqui é Deus. E Deus fala para Moisés, antes de Moisés descer, Moisés nem sabia. Deus fala: eu estou vendo lá embaixo, o pessoal fez um bezerro de ouro, e agora vamos fazer o seguinte: eu vou exterminar aquele povo. E aí Deus, como era uma conversa tão franca, tão pura, como uma criança, um filho que conversa com o pai, com a mãe, naquela pureza da criança, Deus falou para Moisés: deixa eu exterminar com eles. E Deus faz uma proposta indecente para Moisés. Deus fala para Moisés assim: eu vou exterminar eles, mas eu vou fazer de ti uma nação nova. Você vai ser o pai de uma nação, você vai ser o patriarca de uma nação. Olha, ia ser o primeiro, ia ser um Abraão novo, né? E Moisés fala para Deus assim: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso não. Está de brincadeira, se fosse hoje, né? Nossa conversa: você está de brincadeira, não pode não. O Senhor tirou o povo de lá.
Ó, o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó. E aí, como é que fica? E Moisés fala para Deus assim, bem sutil: o povo é teu, o povo não é meu não. Moisés mostra que ele não queria nada para ele. Era tudo para Deus. Quando a nossa espiritualidade, nós estamos numa intimidade com Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos servir tudo para Deus. Agora, quando estamos vivendo só uma religiosidade, nós vamos querer tudo para nós. Se não sair do jeito que eu quero, eu abandono tudo. Eu fico bravo, fico nervoso, fico estressado. Como é que está a sua espiritualidade? Como está a tua intimidade com Deus? Eu também pergunto para mim como está a minha. E aí o convite é melhorar. E aí a narrativa do texto bíblico de hoje diz assim que Deus, depois dessa conversa com Moisés, mudou. Pode um homem mudar aquilo que Deus tinha decidido? O texto nos diz que Deus desistiu de fazer o que tinha pensado em fazer. Deus escuta um coração sincero, um coração puro, um coração de amigo, de amiga, um coração de criança. Se não vos converterdes, se não tiverdes o coração como dessas crianças, não entrarão no reino dos céus, não conseguirão entrar na presença de Deus. Que a palavra de hoje, que esse tempo quaresmal, nos ajude a purificar o nosso coração, purificar a nossa vida, purificar o nosso ser, para poder, diante de Deus, louvá-lo, glorificá-lo, conversar com Ele, como Moisés, ser amigo de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado, uma vida abençoada. Evangelize também com a gente. Curta o canal, se inscreva, acione o sininho, encaminhe aí, compartilhe os vídeos e assim você ajuda a evangelizar. Que Deus te abençoe. Força e graça.